pessoal, eu sou Rafael da Silva e Silva, historiador, mas hoje eu não vou falar que sou aventureiro porque está começando agora um novo quadro aqui no Caçadores de Horizontes, o Nota de Rodapé. A ideia desse novo quadro seria um espaço mais livre, mais à vontade, onde eu não preciso ter aquele compromisso de sempre estar fazendo uma aventura, de sempre visitar algum lugar e também de sempre postar no mesmo dia, na mesma data. A ideia do Nota de Rodapé seria complementar alguma informação aí que ficou faltando de algum vídeo, de alguma aventura, comentar algum livro, falar de algum assunto mais diverso, né? Então esse quadro ele vai ser mais aberto, então às vezes eu posso postar mais vídeos no Nota de Rodapé, às vezes não, porque a ideia é ficar mais à vontade, né? De um vídeo com menos edições, um vídeo mais curtinho para comentar algum assunto. Então hoje, para começar o Nota de Rodapé, eu vou começar falando sobre este livro aqui, o Sob o Olhar de Netuno, que foi um livro lançado esta semana, dia 24 de maio de 2016, na Câmara dos Vereadores em Praia Grande. Este livro, Sob o Olhar de Netuno, Memórias e Narrativas, foi um livro organizado por mim, né? E também pela historiadora, professora e pesquisadora Mônica Solange Rodrigues e Silva, que nós trabalhamos juntos aqui nessa obra. Esse livro, na verdade, ele não tem um caráter acadêmico, ele não tem um rigor científico, ele não tem essa pretensão. É um livro de memória, é um livro comemorativo em relação aos 60 anos do bairro Cidade Oceano, município de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo. O amor e a identificação com aquele bairro é marca daqueles que escolheram o oceano como seu porto seguro. Com meus 49 anos vividos na cidade do Oceano, eu costumo dizer que esse bairro me acolheu, me formou, me deu trabalho e, acima de tudo, orgulho. O livro tem cerca de 130 páginas, foram 28 entrevistados. As entrevistas elas foram realizadas de forma coletiva, né? Cada entrevista tinha cerca de 2 ou 3 entrevistados. A apresentação do livro foi realizada pela historiadora, pesquisadora e professora Maria Aparecida Franco Pereira, conhecida como Cida Franco. Depois tem a apresentação da Mônica Solange Rodrigues e Silva, e depois a minha apresentação, né, do livro. Então o lançamento do livro foi realizado na Câmara Municipal, né, de Praia Grande, e na ocasião as famílias elas foram homenageadas, né? Cada família recebeu uma cópia do livro, recebeu a sua homenagem. Nós tivemos também a presença do filho e do neto do Dr. Andraus, que compareceu na cerimônia. E como é interessante, né, como que o empreendimento imobiliário, muitos anos depois, mobilizou toda uma população, né? E então você tem, vamos nos colocar aí no lugar do Dr. Andraus, um investimento do ponto de vista do seu trabalho mesmo, que ele era um construtor, mas que anos mais tarde você tem toda uma população mobilizada em torno daquele empreendimento. Então como que a obra do Dr. Andraus ela trouxe uma transformação significativa daquele espaço. Seria difícil você pensar como seria sem ele, né? Uma vez que na história a gente não trabalha com a possibilidade do si. Então essas pessoas, todas elas com as suas identidades marcadas pelo bairro Cidade Oceano, então foram homenageadas aí na Câmara dos Vereadores de Praia Grande, e eu me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desse projeto. Pelo fato de eu não pertencer à Cidade Oceano, eu levo isso como uma vantagem, né? Porque estando de fora eu pude fazer essa análise dessa valorização do projeto, né? E ao mesmo tempo que eu acabo me sentindo pertencente, uma vez que eu estive ali escutando memória por memória. E aí eu fico imaginando as memórias do Flávio, por exemplo, sobre o Morgado e do que o Morgado representou, e aí as crianças gostavam de chamar qualquer coisa de Morgado, porque o Morgado era o ponto final, era onde tinham as festas, onde acabavam tendo confusões também. A escola, o Bopeva, né, os alunos falando as suas traquinagens, a história do Fusca, que os alunos pegaram o Fusca da professora.
e acabaram se acidentando, que os alunos construíram a escola, a história dos blocos. Tem aqui uma história dos blocos engraçada, que a diretora queria construir uma nova sala, mas não tinha bloco, aí os alunos começaram a trazer os blocos, só que esses alunos pegavam os blocos das outras construções, e aí um dia o dono da construção foi atrás para ver quem que estava roubando os blocos. Então essas histórias todas, elas são muito legais e eu acabo me sentindo pertencente, porque isso é uma vantagem da escuta da história oral, né? Você trabalhar com história oral é muito legal por isso, porque você acaba se sentindo pertencente também a essas memórias, né? Porque você está escutando e você vai recriando aquele cenário que a pessoa está te contando, né? Então ela é a história oral, ela é uma via de mão dupla, assim. A gente entende a história oral como um ato de produção de documento, né? Não é que a memória da pessoa ela é um documento, na verdade você está produzindo um documento a partir da memória da pessoa e dessa relação com o entrevistado. E eu fico muito honrado de participar desse projeto por isso, né? Porque me deram a possibilidade de ouvir todas essas histórias muito boas e cujos trechos estão aqui guardados no livro Sob o Olhar de Netuno. E também quem quiser ouvir as histórias na íntegra, essas entrevistas elas estão guardadas no Centro de Memória da Educação de Praia Grande e também no Museu da Cidade, no Palácio das Artes em Praia Grande. O que seria história oral? Os historiadores e também profissionais das mais diversas áreas podem utilizar a história oral como forma de realizar entrevistas com pessoas que vivenciaram algum determinado contexto e nessas entrevistas, então você busca a história de vida da pessoa, a história de vida resumida. Então aqui neste livro, o que nós fizemos? Nós pegamos 28 pessoas que viveram no bairro Cidade Oceã e realizamos essas entrevistas e separamos os melhores trechos e montamos aqui então o livro com partes, com trechos dessas entrevistas, né? Onde as pessoas vão contar aí sobre o cotidiano, sobre o trabalho, sobre o esporte, sobre o comércio, sobre a escola, enfim, o dia a dia, o cotidiano deste bairro. Além disso, além da história oral, as famílias foram convidadas também a trazer os seus acervos pessoais de fotografias, tá? Então aqui o livro, ele é muito iconográfico, ele reúne várias imagens da época da construção do bairro, dos trabalhadores. Então, é um livro que reúne muitas fontes históricas, tá? Tanto de entrevistas quanto de fotografias, mas por outro lado ele não tem a pretensão de fazer uma análise profunda disso. Esse projeto ele foi organizado pelos próprios moradores do bairro, né? E na programação desse projeto haviam várias atividades. Eles realizaram uma peça de teatro baseada nessas entrevistas que eu e a Mônica realizamos. Eles realizaram vários bailes, né? Eles realizaram atividades diversas e entre essas atividades estava o lançamento deste livro comemorativo. Então por isso que o livro não tem essa característica mais acadêmica, mais científica. Por outro lado, nada impede, no entanto, de você fazer uma análise desse material sobre a história da Praia Grande, uma vez que o bairro da Cidade Oceã ele foi planejado pelo Dr. Andraus, né? A região ali era um sítio, o sítio da Dona Conceição, que vendeu para o Dr. Andraus, que iniciou esse projeto antes da emancipação de Praia Grande. Então, num contexto de urbanização, é um fenômeno curioso, porque Praia Grande é uma cidade muito nova, e logo de cara, antes mesmo de ser emancipada, ela recebe um empreendimento desse que vai mudar a paisagem, que vai mudar a dinâmica social ali, que vai trazer uma série de pessoas de fora que trabalharam na construção civil, os migrantes, né? E então você tem uma dinâmica urbana bem interessante que vale a pena fazer essa análise histórica. Eu convido aí os pesquisadores, né, os historiadores, os sociólogos, a fazer essa análise, e eu também pretendo fazer futuros trabalhos sobre isso. Eu comprar eu carrega, eu subia no caminhão para ir atrás do oceano, família do cabeção, era o treinador da nossa
Aqui no livro temos aqui as narrativas, né? E uma coisa que chama a atenção é que muitas pessoas que vieram do Nordeste trabalhar na construção civil aqui permaneceram, porque o Dr. Andraus, ele precisava de pessoas que trabalhassem na administração do condomínio depois, né, do projeto. Então, quando o projeto ficou pronto, essas pessoas permaneceram trabalhando como zeladores, trabalhando na limpeza, e os filhos dessas pessoas, que são hoje os moradores da Ocean, que organizaram o projeto Ocean 60 anos. E o projeto, na minha opinião, ele está de parabéns. Ele está de parabéns porque esse é um exemplo muito claro de cidadania. Que cidadania significa, vem lá do grego antigo, né? Pertencer à polis, pertencer à cidade. Então, você lutar pelas suas memórias, pelas suas raízes, pela sua identidade e de alguma maneira mobilizar a população ali em torno de uma valorização desse bairro, esse é um exemplo muito bom de cidadania que seria interessante ele ser espalhado para outros bairros. Já pensou você, se todas as pessoas do seu bairro aí se organizassem para recuperar as memórias mais antigas, para valorizar as pessoas que estão há mais tempo no bairro, para propor novos projetos, cada bairro iria buscar, de acordo com a sua própria identidade cultural, as suas melhorias e nós teremos um mundo muito melhor. Então, foi um projeto muito interessante do ponto de vista da cidadania, do que significa ser cidadão. E aí as pessoas então do bairro Cidade Oceanas lutaram por isso, para a valorização de suas memórias, para a valorização do bairro, para a valorização de um espaço que representa toda uma identidade de pertencimento social. Família Silva, José Francisco da Silva. Senhora Maria Oliva Rangel de Souza. Então está aqui Sob o Olhar de Netuno, Memórias e Narrativas. Eu convido você então a fazer a leitura do texto. Se você não encontrar ele por aí, você pode encontrar uma cópia do texto no Centro de Memória da Educação, que fica no Boqueirão. Você vai encontrar também nas principais bibliotecas de Praia Grande, com certeza, né? E também, quem sabe, nas livrarias de Praia Grande, Sob o Olhar de Netuno. Além de ser um livro comemorativo, é um livro que reúne várias fontes históricas de características de história oral e fotografias, né, sobre o início de Praia Grande, que começou aí com esse bairro com a Cidade Ocean, ok? Então tá bom? Muito obrigado, pessoal, e tchau!